E Diogo, olha só, pegando o teu gancho, já que você falou, e acho muito importante que você falou, porque tem um pessoal aí que está se ambientando ainda com essa nova fórmula e não se ligou de algo muito importante. A gente vai mostrar a classificação aí. Obrigado, Funk. A classificação já está na nossa tela e você já está percebendo a pontuação de cada grupo, tá? É claro que, por exemplo, o Grêmio ainda não jogou, então o Inter tem mais jogos do que o Grêmio nesse exato momento. Mas vamos lá, Grupo A é o grupo do Grêmio. Grupo A é o grupo do Grêmio. O Grêmio tem 4 pontos. O Guarani tem 2 pontos, o São José tem 2 e o Avenida tem 1. É isso, né? A questão hoje, se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai a 7 pontos com 3 jogos e tira 5 pontos do segundo colocado. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. O Grêmio encaminharia uma classificação. Ai, Marco, mas é cedo. Não é cedo, não. Não é cedo e eu explico por quê. Porque ele tira 5 pontos e esse grupo do Grêmio, do grupo A, praticamente morre a chance do segundo melhor colocado sair do grupo A. Então, vejam a situação de Guarani de Bagé, São José e Avenida. Se o Grêmio ganhar hoje, ele tira 5 pontos. Vamos para o grupo B, que é o grupo do Inter, que aí o Inter já tem um jogo a mais. O Inter tem 7 pontos, lidera. Caxias tem 3 pontos, ainda tem um jogo a fazer nessa rodada. O Pelotas tem 1 ponto só e o Ipiranga tem 1 ponto, ok? O Inter hoje está classificando em primeiro lugar. Grêmio e Inter, nesse momento, se o Grêmio ganhar, eles vão ter que ir para o saldo de gol. Se o Grêmio ganhar, o Grêmio vai estar na frente, porque eles estão com saldo igual nesse momento. Grupo C, aí que é o grupo da morte, Diogo. E ele é o grupo da morte e o grupo da vida, Vini. Sabe por quê? Por quê? Porque o segundo colocado, o segundo melhor colocado, vai sair do grupo do Juventude. Vamos à pontuação do grupo do Juventude, que é o grupo C. O Juventude, 6 pontos, ganhou ontem no último minuto. São Luís de Juí, 4 pontos. 4 pontos. Monson, 3 pontos. E o Brasil de Pelotas, 2 pontos. O Brasil não está morto. Significa que um segundo colocado com 4 pontos, como é o São Luís, e 2 jogos, ele pode sim, esse grupo, acabar oferecendo o segundo melhor colocado, que é o quarto semifinalista. Qual é o regulamento? O primeiro de cada grupo mais o segundo melhor colocado. Diogo, eu falei alguma bobagem? Ou o grupo da morte é também o grupo da vida? Sem dúvida nenhuma. Embora assim pareça, puxa, por que a gente está falando de novo? Porque essa fórmula nova, ela vai aos poucos oferecendo nuances diferentes que a gente nem cogitava, que a gente nem se deu conta. Esse é um aspecto. O grupo do Grêmio acabou sendo um grupo, entre aspas, né? Mais fácil. Os adversários não estão ganhando. O grupo do Juventude virou uma peleia braba. E é importante também lembrar que a semifinal continua contando pontos para uma eventual final na questão do mando de campo. Mando de campo, se a decisão for Grenal, é algo muito decisivo. A história dos Grenais mostra que o mandante ganha mais vezes do que o visitante. Então não se está decidindo pouca coisa nesses jogos de agora, entendeu? E tem outra questão, né, Diogo, muito importante. O Vini está aqui, o Vini não vai gostar desse número. Desde a era Arena, a superioridade do Grêmio é muito grande, né? Em casa. Eu acho que até ela é maior do que a média dos clássicos. Exatamente. Né? Em paralelo a isso, eu sempre gosto de frisar isso. Na era Arena, e não de forma pejorativa ao Inter, e dizendo que o Grêmio não teve merecimento, mas é uma fase muito ruim do Inter, tecnicamente. Ah, sim. Tanto que historicamente, né? Tanto que no início da era Arena o Inter ganha lá. Ganha. Numa final. É o Abel técnico, o Rafael né? Moura faz gol e tal. De virada o Inter ganha numa final de gauchão, inclusive. Né? Então, só que na sequência... E até há pouco tempo era a única vitória. Exatamente. Né? Mas na sequência são anos horríveis do Inter, assim. Acho que isso colabora, porque eu sempre digo, apesar de Grenal ser Grenal, tecnicamente ganha o melhor time. E nos últimos 10 anos o Grêmio teve por maior tempo times mais qualificados que o do Inter. E ao natural vai vencer mais clássicos, assim como era na década passada, enfim. Então, creio eu que com o equilíbrio que se criou nos últimos tempos, por exemplo, o último Grenal que foi em Curitiba, né?
era para ser na Mando do Arena. Grêmio. E acredito que aquele Grenal o Inter teria totais condições de ter vencido na Arena, por exemplo. Enfim, Porque venceu. o time estava melhor. Exato, venceu em Curitiba com o mando do Grêmio, maior torcida do Grêmio ali no estádio, e o Inter venceu. Então acho que isso fica um pouco para trás, mas naturalmente é mais difícil tu decidir fora de casa. Então certamente isso entra no vestiário. Por mais que hoje o Inter equilibrou tecnicamente, e para alguns e para mim hoje o Inter é um pouquinho melhor que o Grêmio, e muito levemente, e o clássico acaba equilibrando tudo isso, não é legal ter que decidir na casa do rival, né? Até porque o primeiro jogo tu vai lá, deixa bem enredado o jogo e decide em casa. Isso. Então, para o Inter é muito interessante que essa decisão fique no Beira-Rio. Agora, Diogo, Olha antes só. da gente começar esse pré-jogo do Grêmio, né? Que já a gente começa o pré-jogo do Grêmio, vamos falar ainda do Internacional. Funk, pode rodar os melhores momentos, por favor? Pelo seguinte, Vini, vamos lá. Não demorou demais para fazer o gol, Vini? Demorou. Porque acho que com 10, 11 minutos teve a expulsão. E aí o Inter, com um jogador a mais, você ficou apreensivo lá. Eu fiquei apreensivo, mas eu separo por dois momentos, tá? A minha visão e o meu comentário durante o jogo e pós-jogo. Acho que durante o jogo, principalmente quem é torcedor, e até quem não é torcedor, tá? Se leva muito pela emoção e o clímax do jogo. Eu penso um pouco diferente, assim, de comentários de... tem que ver, tá muito errado, porque eu tenho que levar em consideração todo o contexto do jogo. Tá? Por mais que o gramado não tivesse impraticável, não era impraticável. O gramado era um gramado ok, mas escorregava muito. Para quem joga com pontas, trocando passe, não era um gramado muito fácil de praticar o futebol. Eu acho também que o ambiente do jogo não estava legal, não estava legal. Mas me explica melhor, o que é isso assim? O clima, a iluminação, o próprio espírito do torcedor presente, Sim, né? sim. Tava desafiador chegar no estádio, tava desafiador pro ônibus do time chegar no estádio, sabe? Eu acho que tudo isso, a estrutura para o time, enfim, comer, parar, descansar, ouvir as instruções do técnico, não eram as ideais e eu levo tudo isso em consideração, sabe? Eu acho que não dá pra gente pesar demais a mão como se o Inter tivesse feito um jogo horrível e tá tudo errado e algo nesse sentido. Eu até acho que passa longe de ter feito. Eu só, me chamou a atenção a algumas dificuldades. E aí, Diogo, te colocando já na conversa, um jogo para o Wesley, por exemplo, Vini, que é um jogador que a gente sabe de velocidade, que precisa de alguns metros para sua melhor performance, quando os caras estão marcando quase que dentro da área, fica difícil, né, Diogo? Fica, claro que fica difícil, né? O time que baixa linhas medonhamente, assim, muito próximas, atrapalha. Tu não tem espaço, o São José praticamente não quis jogar. Claro que isso atrapalha. Eu lembro sempre, assim, sem fazer comparação, naquele Brasil e Estados Unidos na Copa, que os Estados Unidos estavam todo atrás, e aí o Brasil demorou até fazer o gol, e ficou aquela história, puxa, mas o Brasil é tão melhor que os Estados Unidos, como é que não fez 2, 3-0? E aí tem gente que até hoje dá pau na seleção de 94. Mas eu concordo contigo, Marco. Eu acho que o Inter está um pouquinho acadêmico ainda, sabe? O que acontece com o Inter é o seguinte, é que é a comparação, a gente vive na eterna comparação Grenal. Se tinha uma ideia de que o Inter entraria no Campeonato Gaúcho com o mesmo recorte, começo de temporada, perna presa, né, desfalques, gramado ruim, etc, etc, numa levada bem superior ao Grêmio. E isso não está acontecendo, o Grêmio está conseguindo resolver ali seus problemas e o Grêmio tem um bom jogo contra o Caxias, né? Contra o Caxias, ok, mas pelo menos é um bom jogo. Então eu acho que é isso aí que está fazendo um olhar mais desconfiado para o Inter. Essa é a questão central. Mas no jogo com o Juventude, a atuação do Inter não foi tão melhor assim, já em começo de temporada que se imaginava. Eu acho que o Inter vai melhorar, claro que vai, já dá para ver alguns jogadores melhorando, mas o Roger tem 2 problemas para resolver. A lateral direita nem vou falar, porque o Vini já falou algumas vezes. Cara, o Vini estava 200% certo, Diogo. Eu confesso, Vini, eu me surpreendi, Diogo. Eu acho que o Diogo também se surpreendeu, que tu foi muito claro. Tu disse o seguinte, cara, é burocrático demais, mal passa do meio campo, tem que contratar um lateral. Eu achei que ele estava exagerando, mas ele estava coberto de razão, Diogo.
Não, o que eu defendia, não, o Vini tinha razão, ele conseguiu fazer essa análise mais claramente. O que eu defendia era o seguinte, olha, se tu gastou $1 milhão de reais para contratar, $1 milhão, sei lá, para contratar um lateral, tu tem que ver ele jogar, deixa jogar, mas tá bem. Ele jogou contra o México, ele jogou contra o Guarani de Bagé, ele jogou contra o Juventude, ele jogou ontem e tem treinando, olha, eu acho que tem uma amostragem aí de que é um jogador muito limitado. A dinâmica do lado direito fica muito afetada com esse jogador. Porque ele joga na linha lateral assim, o Marco e Vini, e quem está nos ouvindo, e vendo, ele joga assim como se fosse uma família, sabe? Se ele sair dali, ele se sente desprotegido, ele só joga na linha lateral. Passa para frente buscando o extremo, por trás do marcador, ou domina e dá o passo para trás. Ele não tenta o jogo por dentro, com medo de errar o passe. E aí isso tira o Alan Patrick do jogo, tira o Thiago Maia do jogo, até atrapalha o Wanderson, que eu acho que tem problemas de sobra sozinho, tem mais um para atrapalhar, né? O cara sozinho já não dá conta. Tu imagina com uma parceria ruim. Então esse lado direito e o Thiago Maia, que é um problemaço para o Roger, porque ele está no outro mundo, parece que ele se desconectou do Inter. Ele tem que voltar à terra, porque o melhor Inter tinha o Thiago Maia. Esses são problemas que o Roger precisa resolver. E aí na comparação com o Grêmio, que não tinha nada, o Grêmio não tinha nada, né? Terra arrasada. Tudo que o Grêmio for conquistando tem um olhar diferente em relação ao Grêmio. Então eu acho que é isso que está acontecendo com o Inter, né? Tem um olhar que é mais crítico, mas os problemas estão aí e o Roger precisa resolver. Vini, eu até, já que a gente grenaliza muito e né, daqui a pouco a Keck entra, eu também vejo que, na minha opinião, primeiro, eu vejo um potencial nos jogos do Inter, mesmo em meio a algumas coisas complicadas que às vezes é até inexplicável. Eu posso dizer que, da mesma forma que eu vejo esse potencial hoje, eu não via, por exemplo, no time do Mano Menezes quando estava tendo dificuldade no Campeonato Gaúcho. Eu acho que fica muito claro isso dentro de campo. A organização do time, ela te dá certeza do que esse time vai apresentar na sequência. E eu acho que o próprio time tem muita confiança nisso. Eu vejo um Inter que é tranquilo. O Inter ontem estava empatando com o São José e o time não estava nervoso dentro de campo ou algo nesse sentido. O time estava tranquilo na ideia do seu futebol. E isso, para mim, mudou muito no Inter dos últimos tempos. O Inter estava jogando bola. Vamos trocar passe aqui, vamos ver Isso é verdade. o que a gente vai fazer. O Inter não entrou num desespero absurdo ontem. Outra coisa nessa minha análise e grenalizando, eu acho que o Inter enfrentou, mesmo dentro do Campeonato Gaúcho, adversários melhores que o Grêmio. O Grêmio pega o Brasil, o Caxias na Arena e hoje pega o Monson. Vejo o Guarani um time... O Guarani, sem dúvida, é melhor do que o Brasil. Eu acho o Guarani mais qualificado. Acho que o Juventude, depois de Grêmio e Inter, é o melhor time do Campeonato Gaúcho. E, inclusive, é um time que pode fazer frente com o Inter e Grêmio. E ontem o Inter pega o São José, que aí sim eu acho que é um time... O São José, Diogo, não sei. Fraco. O São José me surpreendeu, Diogo. Bem organizado, ele se defendeu. Mas aí a gente vê aquela coisa que a gente vê no Gauchão, no Paulistão, no Cariocão, que é o quê? Você tá vendo o jogo, o time tá organizadinho, mas ele não tem perna para contra-atacar. Isso aconteceu duas vezes ontem. Chega a ser triste, né? Ele arma o início do contra-ataque, só que o penúltimo cara já tá morto e o último não chega. Teve um jogador do São José que ele pegou o contra-ataque e arriscou o chute pro gol. Porque ele... E aí vira aquela coisa que a gente vê no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio, você só fica pensando, o gol vai ser aos 40, aos 43 ou aos 50. O Inter acabou fazendo perto do fim e depois fez outro, porque o outro time morre. Mas agora, até um elogio ao Zimmermann. O jeito que o São José se defendeu, ele se defendeu muito bem, Diogo. Ele foi valente. Com um a menos é horrível, né? E tu ficar o tempo inteiro só se defendendo, tu corre o dobro, enfim. Eu acho que o pecado do São José, se é que dá para dizer que tem um pecado, né? Um time com muito menos condições de suportar o Inter tanto tempo, é que ele não conseguiu deixar nenhum escape de contra-ataque. E aí quando isso acontece, mesmo quando a atuação não é maravilhosa, e não foi do Inter ontem, tu acaba cedendo no volume, como se diz. É uma bola que entra na área, é um VAR, é uma falta. A bola está sempre ali, rondando. Daqui a pouco acontece algum episódio e sai o gol. Né? O primeiro gol foi assim, depois o Carboneiro, que é um capítulo assim à parte, né? Ele começou bem, mas o São José sofreu por isso. Sofreu porque é praticamente impossível se defender dessa maneira. Mas o que eu insisto, assim, queria voltar rapidinho ali no Thiago Maia, porque eu vejo, e aí o Vini tem razão, tu percebe alguns jogadores, Marco, do Inter, que eles estão melhorando.
O Alan Patrick melhora a cada jogo, o Wesley melhora a cada jogo, ele já está chegando à frente no drible, o Bernabé melhora a cada jogo, né? O Vitor Gabriel está se estabelecendo, mas o Thiago Maia parece que ele está numa, não sei, parece que ele está numa frequência abaixo, assim, sabe? Uns estão em FM, ele está em AM ali, não sei o que está acontecendo. E o Roger precisa entender o que está acontecendo com esse jogador, porque ele é fundamental na mecânica do Inter. O melhor Inter do ano passado tinha o Thiago Maia como um cara importante, entrando na área. Se ele não tiver essa peça, ele vai ter problemas ali de funcionamento do meio-campo. Então acho que tem que resolver. Ou falando com ele, ou trazendo o Bruno Henrique para a função, não sei, ou encontrando uma outra alternativa, porque esta peça está fora do cenário do Inter, enquanto as outras já estão chegando. Ou ele está triste que não vai jogar com o Neymar, né? É, mas não sei, de repente ainda vai. A janela aqui dentro, ela ainda está, ela está sempre aberta. Ela está sempre aberta. De repente ele vai realizar o sonho dele. E o Inter vai ganhar esse dinheirinho que ele quer pegar do Santos. O cara não quer jogar, o cara quer jogar com o Neymar, mas o cara quer jogar com o Neymar fora de campo. Tem isso também. Não. Tem gente que vai bem com o Neymar fora de campo, melhor do que em campo. É isso aí. Falando em ir bem, você já votou na nossa pesquisa? A pesquisa hoje é: você marcaria o pênalti no jogo Inter e São José? O pênalti de ontem, a gente mostrou aí, né? O pênalti. Você marcaria aquele pênalti ontem que o Daronco não deu no campo e aí foi chamado, olhou lá no VAR e assinalou o pênalti para o Internacional. E a grande polêmica do dia no Rio Grande são esses pênaltis para o Internacional no VAR. Você marcaria pênalti para o Internacional no jogo contra o São José?